Pronto. Então, à medida que eu for explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixando aí no chat as perguntas, tá? Ou se alguém quiser falar também, avisa aí no chat que quer falar e a gente passa a palavra, tá? Enquanto isso, a gente vai mantendo o microfone desligado. Mas aí, qualquer coisa, vocês informam aí no chat que querem falar ou pode já deixar a pergunta aí também. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu vou mostrar o site da UBI, as principais áreas do site para vocês conhecerem, e vocês vão ver que lá tem bastante informação para quem está querendo estudar também. Estão vendo aí a tela? Uhum. Pois bem, o site da UBI é fácil de achar, se vocês pesquisarem UBI 2020, vocês encontram rapidinho, mas ele é esse daqui, olimpíada.c.unicamp.br. Então, essa é uma Olimpíada que é organizada pela Unicamp e ela é apoiada também pela Sociedade Brasileira da Computação. Existem 3 Olimpíadas, né, competições bem importantes na área, que é a OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática, a gente tem também a OBR, que é a de Robótica, e lá na frente, na graduação, tem a Maratona de Programação. São essas 3 competições aí da SBC. E aqui nesse site, a gente tem um calendário, se vocês vierem aqui, ó, vão ter as principais datas, vocês vão ver que já tem aqui a prova, que é dia 15, a UBI sempre, quando lança o calendário, é assim em cima, né, desde o ano passado a gente percebeu isso, e vai ter também aqui as datas das outras provas. Devido a esse acontecimento aí de isolamento que a gente está precisando fazer, então, dessa vez, as provas vão poder ser feitas online. Então, cada um de casa vai poder participar, né? Não vai ser obrigatório ir até a escola. Pelo menos a primeira fase será assim, as outras fases, eu acho que a segunda também já está prevista, pode ser dessa forma. E aí eles deixaram flexível. Se a escola achar que dá para o pessoal ir fazer na escola, pode fazer lá ou pode fazer de casa. No nosso caso, a gente vai fazer de casa, tá? Então, não vai precisar ir para a escola para fazer a prova. A prova precisa ser feita no computador, então aconselho que, se você não tiver o seu computador pessoal, mas seu pai ou sua mãe tiver, ou de repente seu irmão, não sei, aí você já tenta conversar com eles para usar esse computador aí, pelo menos por 2 horas, no dia 15, tá? Dia 15 é o dia da prova e a duração da prova é de 2 horas. Então, a gente vai marcar aqui hoje um horário para a gente começar juntos. E aí, nesse horário, vocês já estejam prontos para ficar no computador e se concentrar naquilo dali, porque é um tempo limitado. Quem já participou da UBI ano passado sabe que às vezes é um tempo curto, né? Então, já vamos se organizar para esse horário ficar certinho para a gente participar da Olimpíada, ok? Bom, aí nesse site também tem um outro link bem interessante, que é o Pratique. E aqui a gente consegue ver as informações de OBIs passadas, tá? Então tem os níveis, que eu vou explicar para vocês o que são, e a gente vai ficar mais focado nesse nível de programação, para praticar aí durante esses próximos dias, e também fazer os códigos no computador. Até agora, alguma dúvida? Tudo ok? Tudo ok. Pronto. Então, continuando, gente, ó, a OBI ela é dividida em 2 modalidades, modalidade de iniciação e modalidade de programação. A iniciação ela é só para ensino fundamental. Então, quando a gente, lá no IFAL, né, a gente só vai estar participando da modalidade de programação. Aí tem 4 níveis nessa modalidade. Nível júnior, que ainda é fundamental, aqui é o pessoal do 9º ano. Nível 1, que é o pessoal do 1º ano. Nível 2, segundos e terceiros anos. E o nível sênior, que é para quem é do 4º ano. Também, se você estiver no 1º ano da graduação, você pode participar ainda da UBI, é a última oportunidade na UBI, e você participa no nível sênior. Depois disso, a competição vai ser a maratona de programação. Então, a gente vai estar principalmente nesse nível 1, quem for o 1º ano aí, nível 2 é o pessoal do 2º e 3º, e agora quem já está no 4º ano vai participar no nível sênior. A diferença de um nível para outro, geralmente é
uma questão a mais, né? Tem várias questões parecidas, mas o nível sênior geralmente ganha alguma questão a mais, e, obviamente, vai ficando mais difícil de um nível para outro. Bom, mas, assim, essa modalidade de iniciação, se vocês entrarem aqui, vamos pegar, por exemplo, o nível 2, é porque os outros são bem simples mesmo, você vai encontrar provas de anos passados, tá? Que já tem as provas de 2019, das fases 1, 2 e 3, e aí você consegue ver várias questões aqui. E essas questões de iniciação, elas são questões de múltipla escolha, que são essas que eu estou mandando para vocês lá no grupo, tá? Algumas, né? Estou escolhendo algumas e estou enviando. Então, aqui, ó, tem mais um, ó, de robô também. Parece até uma questão do... Não sei se eu vi uma questão parecida com essa na UBR, ou se eu estou confundindo, mas tem várias questões aqui também para não necessariamente fazer algum código, né? Porque essa é a modalidade de iniciação, mas que você utiliza bastante lógica para resolver, você rever conteúdos interessantes aí. E, querendo ou não, algumas questões dá até para você tentar programar alguma coisa. Como, por exemplo, aquela do robô que eu enviei ontem no grupo, ela era daqui de iniciação, mas dá para a gente também pensar num código para ela. Então, também é legal para começar a estudar por aqui. Se tiver alguém aqui no grupo, na reunião, que ainda não participou que ainda não está participando do grupo do Telegram, eu indico que vocês entrem, tá? E a gente tem aqui, a gente está conversando por aqui, eu estou mandando algumas questões, e vocês podem ir respondendo lá, tá? Além disso, também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, é por aqui que vocês podem, que a gente pode conversar. Eu escolhi o Telegram justamente para poder ficar mandando essas perguntas aqui e vocês irem marcando as alternativas. Ok até agora? Vamos ver se está todo mundo ok. Temos 4 mensagens aqui, mas é o pessoal dizendo que está tudo ok, né? Pronto, então. Tem umas questões que são bem parecidas, né? Lembram aí a OBR. Então, quem está estudando para a OBI, de qualquer forma, também está estudando um pouco para OBR. E aí, vocês podem entrar no site e encontrar várias questões. Se vocês não estão começando agora aí com programação também, se não quiserem ir direto no código, dá uma passadinha por aqui, pega algumas questões dessas, tá? Vai respondendo. Você vai marcando as alternativas e já pode submeter no próprio site e ele já mostra quantas você acertou ou quantas errou também, mostra gabarito depois. Então, é bem interessante para estudar, não necessariamente com código. E você pode ir revezando também, né? Pode ir estudando as questões objetivas e depois você pode voltar aqui para a parte do pratique e vir na modalidade de programação. E aqui a gente consegue acessar as provas também dos anos anteriores. Inclusive, tem código aqui das respostas. Então, vamos pegar aqui, eu entrei na programação nível 2, que muita gente fez ano passado. Vamos ver aqui, idade da Dona Mônica. Quem lembra dessa questão que fez, lembra que era uma questão fácil que tinha, né? Nas questões de programação, que eu vou explicar melhor para vocês, elas funcionam da seguinte maneira, ó. É bom prestar bastante atenção aqui, porque essa é a estrutura da prova que vocês vão fazer. Então, todo o problema da OBI, você vai receber um caderno de provas com vários problemas, geralmente 3 ou 4 problemas. O número varia de ano para ano. Por exemplo, ano passado foram 4 problemas na primeira fase, depois foram 3, aí já na terceira fase foram 5, então não dá para prever muito bem quantos problemas vão vir. Pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5. Enfim, e aí o que acontece? Os problemas, eles sempre são nessa estrutura. Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa entrar. Então, os problemas têm sempre essa estrutura. Você vai ter uma descrição do problema, que você precisa ler com bastante cuidado, porque ali vai ter, com certeza, alguma dica, e de onde você vai tirar a lógica para resolver o seu problema. Você vai ter uma descrição da entrada do problema, a descrição da saída e algumas restrições. Daqui a pouco eu falo mais sobre essas restrições. Aí abaixo você vai ter exemplos. Então, vamos dar uma lida rapidinho aqui nesse problema para vocês entenderem como que é essa parte de entrada, saída e restrições. Então, olha só, esse problema da idade da Dona Mônica diz o seguinte: Dona Mônica é mãe de 3 filhos que têm idades diferentes.
ela notou que neste ano a soma das idades dos seus 3 filhos é igual à idade dela. Nesse problema, dada a idade de Dona Mônica e as idades de 2 dos filhos, seu programa deve computar e imprimir a idade do filho mais velho. Então, aqui já está bem descrito o que é o problema. Você vai receber 3 idades, vai ter que descobrir qual é a idade do filho mais velho. Por exemplo, aí ele vai começar a detalhar um pouco mais o seu problema. Sabemos que Dona Mônica tem 52 anos e as idades conhecidas de 2 dos filhos são 14 e 18. Então, a idade do outro filho, que não era conhecida, essa seria a que você iria calcular aqui no problema, tem que ser 20 anos. Por quê? Porque se a gente somar o 20 com o 14 e 18, daria a idade da Dona Mônica, que é 52. Confere? E aí? Estão acompanhando aqui? Sim. Beleza. Então, aqui está explicando, né? Pois a soma das 3 idades tem que ser 52. Então, a idade do filho mais velho é 20. E mais um exemplo. Se Dona Mônica tem 47 anos e as idades dos 2 filhos são 21 e 9, o outro filho tem que ter 17. Então, assim, nesse problema você tem que calcular a idade do terceiro filho, que é bem simples, que é você só somar e ver somar a idade dos filhos que a gente já conhece, e subtrair, então, usando a idade da Dona Mônica, você vai encontrar a idade do terceiro filho. Só que aí tem que se ligar no que o programa quer. O programa quer computar e imprimir a idade do filho mais velho. No caso aqui do segundo problema, ó, um filho tinha 21 anos, o outro tinha 9, e o que você calculou, né, fazendo a diferença, 17. Então, não é para dar a resposta 17 do que você calculou, é para dar a resposta do mais velho, da idade do mais velho. Então, a resposta seria 21. E aí, só tem esse detalhezinho aí nesse problema. A lógica dele é bem simples, só tem que tomar cuidado na hora de dar o resultado. Bom, essa é a descrição do problema. Aí vem a descrição da entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro M, representando a idade de Dona Mônica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Aqui nos exemplos de entrada, vocês têm aí que a idade que está aqui nessa primeira linha é a idade de Dona Mônica. A segunda linha da entrada contém um inteiro A, representando a idade de um dos filhos. Aí, se a gente descer aqui, a segunda linha é a idade de um dos filhos. Com certeza, essa outra linha aqui vai ser a idade do outro filho, né? Vamos ver. A terceira linha da entrada contém um inteiro B, representando a idade de outro filho. Então, essa descrição aqui de entrada está explicando o que significam esses números que estão vindo aqui nos exemplos. Idade da Dona Mônica, idade do primeiro filho, idade do segundo filho. Então, o seu programa, para sair agora, o seu programa deve imprimir uma linha, só uma linha, contendo um número inteiro, representando a idade do filho mais velho de Dona Mônica. E aí, o que você vai fazer? Vai utilizar comandos de entrada para capturar esses números, fazer os cálculos e dar um comando de saída para mostrar somente o número de resposta. As restrições, eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, quando a gente está fazendo a programação, né? Quando a gente está programando para um professor, por exemplo, vamos dizer assim, e você sabe que um usuário qualquer pode, em vez de colocar um número, colocar uma letra, ou colocar um número, por exemplo, aqui ele está dizendo que o número máximo da idade da Dona Mônica deve ser 110. Aí vem o usuário e escreve errado, 200, por exemplo. Então, quando você está programando para uma pessoa, geralmente a gente se preocupa em testar essas entradas para garantir que essas restrições deem certo, né? Então, você poderia pensar, eu vou colocar um if para testar se o primeiro número que está vindo vai ser realmente maior que 40, menor que 110. Aí depois você pode pensar em testar também, garantir a entrada do valor A, garantir a entrada do valor B, testar também se eles não são se eles são diferentes para garantir que a entrada está correta. Então, assim, isso se a gente estivesse tentando fazer um programa sem erros de entrada. Mas, assim, da experiência que a gente tem de outras Olimpíadas e de vários códigos que a gente foi submetendo para esses problemas da UBI e para outros problemas em outros juízes online, a gente percebeu que essas entradas, elas vão vir sempre seguindo essas restrições.
Então, as restrições que aparecem aqui, não para vocês se preocuparem de escrever esses testes e garantir essas restrições no código, mas elas servem mais para vocês terem noção de quão grande esse problema pode ser. Então, por exemplo, como aqui é um problema simples, até que não dá para perceber tanto, mas às vezes você está trabalhando com uma lista de valores e aqui no problema, nas restrições, ele vai dizer, ó, eu posso te mandar até 10 mil valores. Então, as restrições são mais informativas para você saber a dimensão desses testes que vão ser realizados internamente pelo robô que corrige isso aqui automático. Não precisa se preocupar com testar as entradas no seu código. Acho que essa é a principal dica. Não precisa se preocupar em testar se o M vai vir entre esses valores, se o A vai vir entre esses valores, e assim sucessivamente. Eles vão vir dentro dessas restrições. Não precisa se preocupar em programar para acertar isso. Você só precisa dar uma olhada nessas restrições para você ter ideia da dimensão dos números ou dos valores que vão vir para você. Tem outras questões que trabalham com, deixa eu ver se eu acho um aqui, trabalham com listas. Ó, essa aqui, por exemplo, vai poder vir até 300 itens, então é mais para você ter noção de quantos itens vão vir naquela lista que vai estar sendo passada para você, aqueles números que vão estar sendo passados para você. Tem algumas linguagens de programação, como C, por exemplo, que para receber uma lista, você tem que determinar, sei lá, qual é o tamanho dela, antes mesmo de conhecê-la. Então, isso aqui é mais para quem for, por exemplo, trabalhar com C, ou também para você se preocupar com o tamanho dessa entrada, e sempre pensar, ou tentar encontrar um algoritmo aí que ele resolva de uma forma mais rápida, e que com isso você consiga um tempo de execução relativamente curto, para não perder aí pontos no tempo de execução do problema, porque esse tempo também tem um tempo limite para dar a resposta, é o tempo limite de execução do código, e se a gente não observar muito bem o tamanho da entrada, né, pode ser que a gente acabe tendo algum prejuízo nesse tempo de execução. Então, de modo geral, a dica é, não precisa ficar colocando ifs no código para testar se as entradas vão seguir essas restrições. Elas vão seguir essas restrições, e aqui são informações só para fins de melhorar o seu código, fazer com que o seu código consiga realmente receber essa quantidade de números. Vocês entenderam o que eu expliquei da parte de entrada e da parte de restrição? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não, tudo certo. Tudo certo? Pronto. Vamos lá. Aí temos aqui a saída teria que ser 20. Então, foi feito lá o cálculo e o resultado deu 20, que seria a idade máxima quer dizer, a idade do filho mais velho. Aí, é importante a gente observar o seguinte, mais uma vez, quando a gente está programando para o professor, o que a gente geralmente faz? Aí, coloca um input e escreve assim, digite a idade de Dona Mônica. E aí, vai ficar lá o cursor parado para o usuário digitar, né? Aí você pode pensar depois no próximo input, digita a idade do primeiro filho. Então, geralmente a gente pega e escreve esse string ali dentro do input, né, para conversar com o usuário. Mas não precisa fazer isso também nos códigos que vocês vão enviar. É para mandar o input vazio, sem mensagem de entrada, tá? Por quê? Porque aqui não tem nenhuma mensagem de entrada. A entrada vai ser só um número. Mesma coisa a saída. Não é para fazer print, abre aspas, a idade do filho mais velho é 20. Não. A sua saída tem que ser exatamente essa daqui. Nenhum ponto a mais, nenhuma letra a mais, nenhum enter a mais, nada. Exatamente essa saída tem que ser, tá? Então, é importante observar isso. Os inputs geralmente vão ser vazios, vai ser só o comando para você esperar com que essa entrada venha, e as saídas tem que ser exatamente no formato que está sendo colocado aqui no exemplo. Caso o seu exemplo tenha algum texto, tipo assim, se tivesse aqui nesse quadrinho de exemplo de saída, a idade de Dona Mônica é 20, aí você formata a sua saída exatamente do jeitinho que está pedindo aqui, porque ele faz comparação, tá, com o resultado que você vai imprimir. Então, se você colocar um 20 ponto, por exemplo, já vai dar errado. Pode ser que a lógica esteja totalmente certa,
Aí, se a sua saída não for colocada no formato esperado pelo robô que está corrigindo isso automaticamente, né, o software que corrige de forma automática, aí ele vai dar como errado. Ele não vai analisar a sua lógica, ele vai analisar a sua saída. Sua saída tem que ser essa certinha, tá? Ele dá outros exemplos aqui embaixo também, e, obviamente, né, se fosse só para dar um print de um 20 e de um 21, seria muito fácil. Eu poderia tentar enganar o robô aí de correção e testar. Bom, se a entrada fosse 52, 14, 18, dê a saída 20. E depois, se a entrada for 47, 21 e 9, dê a saída 21. E aí você poderia pensar, então eu vou programar exatamente essas entradas e exatamente essas saídas e vou enganar a correção aqui. Também não funciona, porque aqui são 2 exemplos, mas quando você submete o seu código, ele tem vários outros casos de teste embutidos lá, gigantes, inclusive. Então, esses outros casos de teste, eles justamente trabalham dentro dessas restrições, mas eles existem lá internos, então, seu código é testado não somente para esses 2 casos aqui, ele é testado para vários. Logicamente, então, a gente tem que fazer um código, um programa, que resolva o problema de forma geral, não necessariamente só para essas 2 entradas, tá? Lá nas fases lá para frente, tipo uma fase 3, como os meninos ano passado foram, a gente tinha algumas questões que ele dava pontuação a depender do conjunto de casos de testes. Justamente isso que eu estou falando agora. Os casos de testes, né, são esses números aí, entradas que a gente não conhece, que estão embutidas lá na correção automática, e aí ele fala, ó, se você conseguir resolver para esse conjunto de casos de teste, você já vai ganhar 10 pontos, se você conseguir resolver para esse outro conjunto, ganha mais 10 pontos, e assim sucessivamente. Nesses casos, quando aparece isso aqui, informações sobre a pontuação, aí você pode tentar resolver o seu problema parcialmente também. Mas, no geral, e obviamente para conseguir atingir sua pontuação máxima, você tem que conseguir desenvolver um algoritmo que resolva para todos os casos desses problemas que são propostos. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, e se você quisesse, por exemplo, submeter a resposta aqui, como é que funcionaria? Você iria utilizar algum editor de texto para escrever o seu código, e depois você iria selecionar aqui a linguagem que você está escrevendo esse código. Eu vou colocar aqui Python 3, supondo que a maioria aqui vai usar Python 3, mas eu vi que alguns votaram lá quem usa Java, JavaScript, enfim. Aí você escolhe a linguagem, isso aqui é muito importante, escolher a linguagem, não confundir o Python 2 com 3 também. Escolhe o arquivo, aí você vai fazer o upload e enviar. Quando você envia, aí ele vai fazer os testes lá por trás e depois dá a resposta. E ele diz quantos pontos você fez, se você acertou para todos os casos, pode ser que você consiga pontos, não uma questão 100%, mas uma questão parcialmente também é possível, e ele vai dar o resultado final depois, quantos pontos você fez. Isso na parte aqui desse pratique, tá? Quando vocês estiverem resolvendo a prova, que vocês enviarem os códigos, ele só vai dizer se você acertou e se você errou. Ele não vai dizer quantos pontos você fez. Os pontos vão vir depois. Inclusive, eu recomendo que vocês entrem depois aqui nessa parte de acesso aos competidores, tá? Para vocês verem como é que é o ambiente, caso não tenham feito ainda. Para fazer esse acesso, dá uma olhada no e-mail que vocês colocaram lá no formulário de inscrição. Entra no e-mail, procura um e-mail da UBI, que vai ter lá seu usuário e uma senha para você entrar. Entra aqui e dá uma olhada, porque também tem uma prova teste aqui já, para vocês treinarem. Eu não sei se eu consigo ver essa prova teste, mas os alunos com certeza conseguem ver a prova teste, e aí vocês vão poder visualizar como é que vai ser o ambiente, como é que vai funcionar, tá? Perguntas? Achei muito boa essa ideia da prova teste. Ano passado não teve, estou revoltado. Isso, E ela veio também para o pessoal se ambientar aí com o site, porque agora vocês vão estar enviando os códigos depois de fazer, né? Eu acho que tem um ambiente aqui e eu ainda não consegui visualizar. Depois eu vou criar um usuário teste para mim, para eu poder ver como é como aluno também. E vocês vão poder entrar, vão poder testar lá como é que vai funcionar. Então, já entrem, já tentem fazer essas questões que estão aí disponíveis para vocês terem noção de como
de como vai funcionar no dia mesmo, porque se vocês forem para aprender isso no dia, já vai perder um tempinho. Então, entrem lá e deem uma olhada, certo? Ó, aqui nesse link tem perguntas frequentes, se vocês quiserem dar uma olhada também, tirarem algumas dúvidas. Mas é muito sobre como funciona, o que é a modalidade, e mais ou menos o que eu estou explicando aqui. No regulamento tem explicando como é que faz para passar de nível. Eles pegam, primeiramente, a gente está fazendo na fase local, né? A fase local, que é com os alunos da escola, vocês concorrem entre vocês. Então, depois vem a fase, eles vão escolher uma porcentagem desses alunos, depois vem uma fase que é estadual, certo? E aí vocês concorrem com alunos de outras escolas do estado, e depois vem a fase nacional, que é a última fase, que concorre com todo mundo do Brasil. Ano passado a gente foi até a fase nacional, tivemos 3 lá, o Lucas, o Hackney e o Marcos, né? Eu vi que o Hackney, aliás, que o Lucas e o Marcos estão por aqui, depois se vocês quiserem contar um pouco aí da experiência. Vamos ver o que mais que tem para ver aqui no site. Acho que principalmente é isso, tá? Aqui no Pratique também tem um link aqui, ó, do lado direito, o Estude e Ementa. Se vocês vierem aqui em Estude, tem links para sites, tá? Tem links para cursos, acho que tem livro também, ó, para vocês baixarem e dar uma olhada. Então, é legal de encontrar esses links por aqui também. Eu vou depois passar esse link mais direto para vocês, e eu queria mostrar outros dois que tenho aqui também, ó. Eu recebi esse e-mail de um site chamado Code Marathon, e ele foi desenvolvido lá na UFC, e tem vários links aqui para vocês estudarem sobre divisibilidade, MDC, MMC, números primos, um monte de coisa aqui legal, tá? Tem texto também. Então, se você abrir um link desse aqui, por exemplo, vocês entram num vídeo, e aí dá para ter uma aulinha sobre o que é divisibilidade e outras coisas, já voltado para as maratonas, para a maratona de programação para a OBI. Então é bem legal esse site aqui, achei bem interessante. O rapaz compartilhou com a gente essa semana, tá? Um outro professor aí que também está escrevendo uma galera para a OBI. Aí tem também esse outro canal aqui, o canal da Olimpíada, aliás, de questões da Olimpíada. Se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver vários problemas sendo resolvidos aqui, ó, nível júnior, modalidade de iniciação, tem umas questões também resolvidas e comentadas para vocês darem uma olhada. Então, depois eu vou passar esses links para vocês, tá? O do site, que tem os vídeos e textos, e esse outro aqui do canal do YouTube. Tem um link que tem aqui, que é o NEPS Academy. Esse site também é bem interessante, tá? Tem uns cursos, gente, aqui, ó. Vocês vêm aqui na parte de cursos, vocês podem encontrar aqui, ó, introdução à lógica de programação, programação com C, Python, C++. Então, se quiserem dar uma olhada em outras linguagens, ou simplesmente se aprofundar um pouco mais em Python, revisar aí conceitos de lógica. Esse aqui é com Portugal, mas lógica é lógica em qualquer linguagem, né? Então, ó, esse aqui tá grátis, esse aqui tá grátis, tem uns que estão, que tem valor, né? Mas tem uns grátis também para a gente aproveitar aí, certo? Aqui em programação, nesse link de programação, tem exercícios também, tem bastante coisa, um conteúdo grande aqui para vocês poderem estar estudando. A OBI, como a gente viu ano passado também, às vezes eles lançam um calendário assim bem em cima, né? E o objetivo, eu acho que é a gente estar sempre estudando, porque a OBI tem todo ano. Todo mundo que está aqui, já, mesmo que não tenha participado, ainda vai poder participar esse ano e provavelmente também ano que vem. Porque a gente tem aluno de 4º ano aqui, mas quando for ano que vem, que vocês estiverem no 1º ano de graduação, vocês vão poder participar ainda de novo. E mesmo assim, depois lá para frente tem maratona, enfim. Então, é um tipo de competição que a gente pode estar sempre estudando, se preparando para agora, para anos que vem, e assim vai. Então, e acho que a experiência é interessante. Além disso, você desenvolve bastante essa habilidade de lógica, que vai ser útil não somente no curso, mas para quem for seguir a área, e ainda mais para resolver problemas de forma geral. Isso é bem importante para a gente, faz a gente pensar de uma forma diferente,
visualizar soluções, né, para problemas que só vão ser resolvidos se a gente usar lógica. Então, é importante estar exercitando isso não somente para o BI, mas para o curso e para a vida mesmo, certo? Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente falar. Acho que esses são os principais links, mas tem um outro também que eu queria falar para vocês aqui. Aqui são os exercícios, né? Inclusive, os exercícios vêm organizados por níveis. E eles dão pontuação também, pontuação máxima. Ó, no ano passado, a gente tinha um projeto de programação, e era um projeto voltado para o BI. A gente construiu, principalmente o Lucas, que foi que alimentou isso aqui, esse Classroom do ano passado, tá? Mas o material continua atualizado, né? E a gente tem aqui material para estudo para o BI. Então, se vocês forem lá mais para a parte inicial, que deve estar mais para baixo, né? A gente tem algumas apresentações explicando como funciona essa questão da entrada, tomar cuidado com as entradas, tomar cuidado com as saídas. Tem link aqui, ó, de dica como trabalhar com string Python. Tem um bocado de informação aqui. Isso aqui foi a nossa primeira aula que a gente estudou sobre a biblioteca MEF. Então, tem muito conteúdo aqui também, tem apresentação, tem código de problema resolvido, que a gente resolveu nos laboratórios com vocês, quem participou lá do projeto. Tem código em Java, código em Python, tem um bocado de coisa aqui, tá? Mais para frente a apresentação, o que é isso aqui? Link da prova do ano passado, que vocês encontram aqui e encontram no site. Enfim, então, conteúdo tem bastante, né? E acho que cada um aí pode... Eu recomendo que cada um sempre esteja reservando algumas horinhas aí no dia para pegar alguns problemas desses e resolver, e ir treinando, né? Quando for no dia da prova, a gente vai pegar questões diferentes, já estejam ambientados com o ambiente lá do site da UBI, e vamos marcar um horário para a gente entrar juntos, certo? Tem uma mensagem que foi enviada lá no site da UBI, que a gente espera, né, que durante a resolução da prova não sejam trocadas nenhuma informação com os colegas, cada um receba a sua prova e se concentre para fazer sozinho, né? Mas a gente marca um horário, e se vocês tiverem alguma dúvida do ambiente, não da prova, né? Eu vou estar disponível nesse horário para tentar ajudar com relação ao ambiente, mais uma vez, né? Não podemos dar dicas sobre a prova. Certo, gente? Então, digam aí o que é que vocês acharam, se tem alguma dúvida, pergunta. A Alice perguntou aqui, professor, o código é baseado só em uma entrada, peraí, é só em entrada ou saída, né? Então, ele vai dar a descrição lá e os exemplos de entrada. E com isso, você vai pegar aqueles dados de entrada e vai tentar chegar naquela saída. É só isso que você tem, os exemplos de entrada para ter como base e a lógica que vai estar lá sendo explicada na descrição do problema. Certo? Então, geralmente vem 3 exemplos, 2 exemplos, e você tem que desenvolver o raciocínio lá para chegar naquela saída que ele está pedindo. Professora, a senhora vai falar sobre o The Huxley? Sim, tem o The Huxley também. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Quem participou do projeto ano passado, The Huxley. A gente usava esse site aqui e tem um bocado de problema aqui também. Se você nunca entrou no The Huxley, faça o seu cadastro por esse link verdinho aqui, ó, cadastrar por, sei lá por que isso aqui não funciona, viu, gente? Não tente cadastrar aqui não, que não tá quebrado esse negócio há muito tempo e nunca arrumaram. Mas, enfim, será que já arrumaram? Não sei, não testei mais, ó. Mas aí vocês cadastram por aqui, vai preencher os dados, tá? Lá no Atletas da Programação aqui, também tem um código da turma do The Huxley, né? Vou mandar ele para vocês lá no Telegram. E se você entrar com esse código aqui, você consegue entrar na nossa turma do ano passado também. Mas mesmo que você não esteja na turma, agora deixa eu ver se eu consigo acessar aqui.
Vou mostrar. Pronto, ó. Quando você faz o login no site do The Huxley, nesse link de problemas também, ó, tem um bocado de problema aqui. E o legal do The Huxley é que você pode... Vamos pegar um aqui, por exemplo, esse. Você pode vir aqui nesse link. Ele é mais ou menos o mesmo estilo, tá? Ó, descrição do problema, descrição da entrada, descrição da saída e os exemplos aqui, ó. Exemplo de entrada, exemplo de saída. Então, o estilo das questões que tem aqui no The Huxley é o mesmo estilo das questões do OBI. Aí você pode ler, né, pensar como é que resolve o problema, você vem aqui em enviar resposta, e aqui mesmo você pode digitar o código e executar ou enviar. Aí lembrando que tem que trocar a linguagem de programação, isso é muito importante, né? Digita o códigozinho aqui e envia. E aí ele já corrige automaticamente, aparece aqui se tá tudo certo, se você errou alguma coisa. Ele dá algumas dicas, às vezes, quando você erra também. E no ano passado a gente tem as estatísticas dos problemas, ó, quantas vezes eles já foram tentados serem resolvidos, quantos já foram corretos. Deixa eu ver se eu acho a nossa turma do ano passado. Se quiserem entrar na turma, vocês entram no site e vem nessa aba turmas, clica aqui nessa chavinha, ó, clica na chavinha, escreve aquela chave lá e procura. Aí ele vai encontrar a turma, você confirma e vai entrar nela, tá? Essa é a turma do torneio. Mas tem a turma aqui, ó, do atleta de programação. Aí quando vocês entram aqui, a gente tinha um pessoal a gente fez uma competição, né? Para ver quem tinha mais pontos também, quem conseguia mais pontos. Porque à medida que você vai resolvendo o problema, aqui dentro do The Huxley, ele vai montando o que ele chama de top coder, que é um ranking, né, das pontuações, e aí vai mostrando quem resolveu mais problema dentro da turma ou dentro do The Huxley como um todo. Esse aqui era o Adalto, né? Ainda ele, já mudou o nome? Se eu não estou enganado, era Adalto, né? É Adalto, é Adalto. Pronto, ó, ele tinha 1.000 pontos, 1.103, aí o segundo lugar aqui na turma foi o Marcos, o terceiro lugar foi o Lucas, e aí foi vindo o restante do pessoal. Quem tá por aí? Eric Clefson tá por aí, não sei se tá por aí. Mas, então, à medida que você fosse resolvendo problemas, vai ganhando pontos, e depois, no final do projeto, a gente fez uma premiação, foi bem legal. Teve o torneio também, no ano passado, que a gente usou o The Huxley. Ano passado a gente fez o torneio de programação, aí a gente tinha essa turma aqui, que a gente entrou na hora, para pegar as questões, e aí foi aquele torneio lá dos balões, né? O pessoal do primeiro ano não viu isso, mas a gente fez uma brincadeira lá na escola, né, simulando aí uma OBI, simulando uma maratona, só que diferente da OBI, né, a OBI não dá brinde nenhum, assim, vamos dizer, durante a prova, mas durante a maratona, por exemplo, cada questão que a gente vai acertando, a gente ganha um balão, vem um ajudante lá da prova, aplicador, né, ele traz um balão para o pessoal para as equipes que conseguiam pontuar, conseguiam resolver os problemas. Então, na UBI, você, além de trabalhar sozinho, né, a maratona é em trio, na UBI trabalha sozinho, mas não ganha balão. Aí a gente misturou um pouco da ideia das duas e fez isso no ano passado lá no IFAL. E aí a gente criou grupos, foi bem interessante. Quem está aqui na reunião participou do torneio ano passado? Alguém? Quem Acredito participou? que só eu. Deixa eu ver. Marcos participou, o Lucas era aplicador, né, Lucas? Isso. Lara participou, eu lembro. Aí, ó. Olha aí, O pessoal tá lembrando, ó. uma galera aí. Pronto, e trata bem. Pronto, então a gente usou os 3 laboratórios, né? Foi bastante gente que foi bem legal. E a UBI é bem parecido com aquilo, tá? Mas o ambiente é outro. As questões, algumas são mais difíceis, né? Não vou dizer que é uma prova fácil, porque não é. Mas acho que vale bastante a experiência e, assim, o compromisso, né? De você estudar e se dedicar com esse objetivo. Então, se vocês se depararem com alguma questão difícil, essa é uma outra dica importantíssima, tá? Quando receberem a prova, deem uma olhada de forma geral na prova,
Não peguem, tipo, o primeiro problema e já tentem ir direto para o código. Dá uma lida nos outros problemas, decide ali entre esses problemas qual é o mais fácil, que você já tem uma ideia geral de como fazer. Usem lápis e papel para rascunhar o algoritmo, tá? E depois é que vocês vão para o código. E depois é que vocês vão realmente programar. Por quê? Porque se você pegar um problema difícil ou tentar ir direto para o código sem ter pelo menos rascunhado alguns exemplos, alguma tentativa ali de lógica mesmo do algoritmo que você vai desenvolver, talvez ir direto para o código atrapalhe um pouco. E principalmente se você pegar um problema difícil logo de primeira assim, você pode gastar muito tempo nele e outro você poderia ter resolvido mais rápido, com a cabeça mais fresca também. Então dá uma geral na prova, escolhe um problema que você já achou mais fácil, vai resolvendo do mais fácil para o mais difícil. Acho que se você resolve um ou dois problemas na primeira fase, você já garante ir para a segunda fase, pelo menos foi assim ano passado, né? Então, eu acho que é isso, você pegar o problema mais fácil, começar por ele, e depois ir buscando os mais difíceis, sempre tentando rascunhar alguma coisa antes mesmo de tentar já direto para o código, certo? Essa dica é bem legal também. E Isso aí, porque diga aí, Lucas. os problemas não são ordenados por nível de facilidade. Então, Exato. geralmente tem um problema muito, muito, muito fácil, digamos assim, para quem tem um conhecimento razoável, né, ali em programação, que pode ser, por exemplo, como o programa do robô da professora, que você pega uma entrada, faz alguma operação geralmente de subtração e printa, pode fazer até algum if, como foi aquele caso da Ana Mônica lá. E, enfim, geralmente tem um programa assim básico. Aí você começa já até confiante. Aí depois vem um problema que acaba com a sua expectativa, porque tem uns que são bem difíceis, mas nunca começar, tipo, o primeiro problema é o que eu vou resolver, não, porque eles não botam por ordem de facilidade. Verdade, Lucas. Eu lembro que na prova do ano passado, deixa eu ver, porque aqui no site eu acho que está ordenado por ordem alfabética o nome das questões. Se eu não estou enganada, na prova do ano passado, deixa eu ver se eu acho. Ó, era dominó, era isso mesmo, esse é o nível júnior. Nível 2. Nível 2, aqui, ó. Pronto. Ano passado a prova vinha nessa ordem. Calçada Imperial, a idade de Dona Mônica, soma e chuva. Isso foi a primeira fase do ano passado. Ó, gente, aqui também tem os códigos, se quiserem, tipo, dar uma lida em como eles ficaram. Olha só, caderno de prova do ano passado. Primeira questão que veio era essa aqui, calçada imperial. Ela era uma questão que eu lembro que era difícil. A gente ficou um tempão depois tentando entender o que a questão estava querendo dizer, né? Não sei se vocês lembram disso no projeto. Lembro, lembro. E aí você lê isso aqui, meu Deus do céu, não vou conseguir resolver, não. Aí né, já fica triste. Aí se você ficar quebrando a cabeça nisso aqui, você vai perder 2 horas aqui e não viu que logo abaixo tinha um problema fácil. Esse problema fácil foi que garantiu o pessoal aí passar para a segunda fase. Porque os problemas, eles têm pontuações iguais, por mais que um seja mais difícil que o outro. Principalmente na fase 1. Aí você dá uma geral na prova, escolhe o problema mais fácil primeiro, já resolve, já vai ficar mais animado, né? Para poder tentar os outros. Esse outro aqui da soma era média difícil. Eu acho que esse da chuva era um dos mais difíceis da prova. Não foi fácil a prova do ano passado, né? Mas tem uma questão aqui, comparativamente às outras, ela estava super fácil, que era da idade, né? Bom, então dá uma olhada na prova, não vai tentar resolver logo o primeiro problema, porque ele pode ser inclusive o mais difícil, não está ordenado aí por facilidade, e encontra o problema melhor para resolver, já vai nele, depois vai em outros, em outros. Lá no The Huxley, você pode ver o nível dos problemas, aqui na prova não, né? Aqui na prova você vai ler e tentar resolver. Certo? Então, que mais? Vamos ver. Eu queria saber se quem está aqui no grupo que fez a UBI, tipo Lucas e o Marcos, quiser contar um pouco aí
E como foi a fase nacional, o que aconteceu com vocês? O que vocês lembram aí do ano passado? Conta aí Eu pra tava gente. doente. É verdade. Mas, rapaz, a nacional foi ainda mais desafiador. Na verdade, a experiência da UBI foi assim, eu fiz a primeira etapa, na verdade, todo mundo que fez a primeira etapa saiu, digamos, sem esperanças de passar para a segunda, porque Foi aquele, difícil. tirando aquele problema da Dona Mônica, meu Deus do céu, o restante era. Eu passei muito tempo naquela da chuva, achando que era mais fácil porque tinha matriz, mas, enfim, eu me arrependi amargamente. Mas, enfim, foi muito massa depois que a gente descobriu que a gente passou para a segunda fase, porque foi realmente bem inesperado. Mas tem esse lado positivo, digamos assim. Geralmente, se você acerta a questão mais fácil da prova, você tem uma grande chance já de passar para a segunda fase, dependendo da quantidade de pessoas que tiver concorrendo, que é sempre uma porcentagem aí. Uhum. Mas tem sempre aquela questão semi-difícil que, se você conseguir resolver bastante dela, já é um lado a mais, né? Assim, você já consegue se distanciar um pouco mais e não correr tanto risco de não passar para a próxima. Até tem uma coisa, professora, que a senhora estava lembrando no final da UBI do ano passado, que a gente deveria ter feito desde o início. Mas os problemas, quando eles vão ficando mais difíceis, eles, por exemplo, tem alguns critérios. Eu não me lembro exatamente como é que era a questão, mas ele fazia Tá. assim: para um conjunto de testes valendo 100 pontos, as questões estão ordenadas. Tipo, o número, pronto, era justamente A parte, aquela segunda questão lá, como é que era? Da soma, foi a da soma. deixa eu ver se eu acho Era aqui para algum um desse conjunto de tipo. testes, ela está ordenado. Aí, para um segundo caso de testes, os números estão alternados. Então, é uma dica muito boa de você, se você não conseguir resolver a questão por inteiro, porque tem questões que são mais difíceis, você ir pegando por testes. Porque quanto mais testes você conseguir acertar, quanto mais pontos você conseguir acertar, é melhor para você. Porque não é algo assim, tipo, só se você acertar todos os casos de teste você ganha pontuação. Não, você ganha pontuação a cada caso de teste que você avança. Aí pronto, Isso. aí tinha um conjunto de casos de testes. Geralmente você encontra isso nessa parte de informações sobre pontuação. Aí ele coloca, Uhum. vai ter um conjunto de casos de teste que vai valer tantos pontos que tem esses critérios. Aí você já pode tentar resolver parcialmente o problema, caso o problema esteja muito difícil. Você pode tentar resolver para esse conjunto de testes aqui, garantir de repente 10 pontos. Aí depois você tenta resolver para esse, amplia o seu algoritmo, né? Melhora ele para tentar resolver para conseguir mais alguns pontos e assim vai. Porque às vezes tem alguns problemas mais complexos. Eu acho que na primeira fase, talvez a gente não pegue problema assim, mas na fase 2 e 3 já começa a aparecer esse tipo de problema, que ele divide, né, por pontuação, a depender do conjunto de casos de teste. Mas depois a gente descobriu isso já no final, né? Foi uma experiência que a gente Foi. pegou, percebeu já depois. Mas é isso. E a gente vai utilizando isso aí para, né, ter experiência, enfim, ir melhorando. E eu acho que, assim, resumindo, tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que pegar problemas mais fáceis primeiro e, enfim, evoluindo aí o nível de dificuldade. Pegou um problema difícil, não se desestimular, porque tem problema que é muito complicado mesmo e o objetivo da prova é esse, é jogar um problema difícil para desafiar mesmo, é uma prova que é desafiante, né? É uma prova diferente, porque outras Olimpíadas são objetivas. Você vai lá, vai ler, vai marcar X, vai que você acerta marcando X ali, chutando, né? Mas aqui não tem como. Aqui você tem que realmente ter a resposta para o problema, ou pelo menos uma resposta parcial para o problema, mas não dá para acertar chutando. Então, é diferente. Eu acho que é uma das Olimpíadas talvez até mais difíceis, por ter essa necessidade do aluno saber programar, saber estruturas de condição, repetição, como funciona o algoritmo, lembrar dos comandos, né? Por exemplo, aquele problema que eu mandei ontem lá no grupo
do robô que ia para frente e para trás. Se você souber contar quantos T's tem no string e quantos F's tem no string, você resolve o problema em 4 linhas. É uma linha de entrada, 2 linhas para contar o número de T's, o número de F e a linha de saída. Mas se você... Isso em Python, né? Mas se você não souber, não lembrar da função que conta os caracteres lá. Então, tem que estar praticando para guardar essas funções, para lembrar delas. E na hora você não ficar, tipo, tentando lembrar, tentando acertar sem conseguir. Mas a prática é que vai levar você a conseguir resolver o maior número de problemas. Então, assim, dá tempo para praticar até o dia 15? Dá tempo. É só você se dedicar e, como eu disse, começar por problemas mais fáceis. Vocês podem encontrar esses problemas mais fáceis nesses níveis anteriores ali da prova, mas se vocês quiserem pegar problemas ainda, assim, um grupo de problemas ainda mais fáceis em número maior, vem aqui no The Huxley, entra aqui e resolve esses problemas iniciais, você vai trabalhar com repetição, você vai trabalhar com decisão, e aí vai melhorando, vai se desafiando, né? Porque à medida que você vai passando aqui as páginas, você vai encontrar problemas mais difíceis. O The Huxley também tem problema de múltipla escolha, mas se você quiser se aprofundar aí na programação, vem aqui para a parte de algoritmo e vai resolvendo. Aqui do lado tem o nível de dificuldade, iniciante, fácil, médio, avançado. Aqui tem algum lugar também que você coloca o tópico, tipo, eu quero um problema com caractere, eu vou precisar trabalhar com string, ou um problema de decisão, vai ser resolvido aí com if, else, problema de repetição, então vai ter um caso de tipo de problema aqui também. Tem problema de completar código, acho que a maioria deve ser de C, mas tem uns problemas de Python aqui também. E sobre a linguagem de programação, na prova da UBI você pode escolher até mais de uma. Você pode responder um problema em Python, outro problema em Java, e enfim. O importante é que seja uma daquelas linguagens lá. C, C++, Python, Java, JavaScript. Mas você pode resolver um de um jeito e outro com outra linguagem também. Não é obrigado a usar uma linguagem só durante a prova inteira. Certo? Isso. Eu recomendo até a galera que puder ir começando a aprender um pouco de C, fazendo aqueles cursos lá do NEPS, porque a gente enfrentou muito problema na fase nacional, porque o Python é uma linguagem de interpretação, né? E o C é uma linguagem de compilação. Então, sempre uma linguagem compilada, a execução de código é mais rápida. Então, a gente estava olhando, eu fui verificar minhas questões depois da fase nacional, e eu vi que uma questão que eu fiz o código completamente certo, tipo, e eu saí de lá meio com a certeza de que aquela questão ia levar, não passou por questão de tempo de execução. Então, o Python acabou me traindo um pouco nisso, porque tipo, tava toda certa a questão, no entanto, o tempo de execução, eles botam um teste gigantesco, tipo de, sei lá, mil entradas, é um negócio assim, às vezes absurdo, o tempo de execução não deu certo. Quando mistura um for dentro do outro, aí pronto, aí não dá certo. Então, e eu tava vendo que algumas questões eu tinha feito a mesma ideia em Python, só que o mesmo código, o mesmo estilo de código em C tinha rodado sem problemas lá no coisa. Sim, Então, sim, excedeu o tempo. Foi? isso sem exceder o tempo. Então, às vezes, o bom da linguagem C é essa, que compilada o tempo de execução é menor. Então, para a primeira fase, nem tanto. Você faz com Python de boas, mas quem já puder ir aprendendo um pouquinho de C, para se chegar nessa fase, tipo, terceira fase, é bom, porque com questões mais complicadas, é bom utilizar um Czinho de vez em quando. Então, agora para fase 1, realmente, eu acho que talvez alguma questão faça diferença se você usar outra linguagem, mas agora na fase 1, o bom do Python é que tem muita função fácil, assim, para você contar string, por exemplo, contar caractere, tem coisa mais simples, você faz mais rápido, né, com Python, e lá para frente, talvez aí nos próximos dias, depois da primeira fase, dá uma estudada em C, C++, de repente, que acho que é um pouco mais simples, que eu sei, e aprender uma linguagem nova, né?
E aí, talvez fazer esses testes aí, programar em Python, fazer o mesmo algoritmo escrito em C, de repente ele tem um desempenho melhor, né? E você acabe pontuando mais, porque também tem um tempo limite de execução para os algoritmos, principalmente os algoritmos mais complexos, quando eles têm uma entrada gigante, processamento maior, vai levar um tempinho para ser calculado, né? E se você exceder o tempo, mesmo que o seu algoritmo esteja certo, você não vai pontuar. Que foi o que aconteceu, como o Lucas contou. Então, lá para frente também tem umas fases que já nem pode usar mais Python. Acho que, não lembro se é a Isso. nacional. A nacional não Tem que pode. fazer com Java, né? Ou No, Java no C. mínimo. Eu não sei se eles mudaram esse, cadê? Regulamento. Mas aqui tem falando também. Vou pesquisar aqui por Java. A galera que vai fazer com Java, enfim, eu acho que são muito corajosos. Modular de Porque programação. um Pode falar. código simples em Java é É complicado. grande, né? Tipo, eu me lembro ano passado, eu comecei fazendo com Java na parte de testes ainda. E um código tipo aquele, bem simples, aquele do robô, tinha ficado com 10, 20 linhas. Eu digo, caraca, meu, muito complicado. Mas Por isso que no começo é bom começar com Python, aí, porque ele vai, por exemplo, você vai conseguir pegar a entrada mais rápido, comandos mais simples, né? E aí é o tempo de começar a se habituar em uma outra linguagem, na semana olímpica, que não tem mais Python nem Pascal, eles tiram algumas linguagens. Essa semana olímpica aqui é para. Eles pegam alguns competidores de nível 2 e levam para uma outra competição, que geralmente acontece em Campinas. Eu não sei como é que vai ser desse ano, né? Mas está aqui. A Semana Olímpica Internacional para os melhores classificados em programação nível 2. Os competidores vão poder usar as linguagens C, C++ e Java. Essa Semana Olímpica, geralmente, como eu disse, é lá em Campinas. Depois, os vencedores da OBI recebem certificados, inclusive os certificados de todo mundo que fez a OBI. Se vocês, ano passado, se vocês forem aqui no site, vocês conseguem pegar, tá? Tem as medalhas para os melhores lá, que tiveram menção honrosa, ouro, prata, bronze. E a Semana Olímpica, né, que é para os vencedores da fase de programação nível 2. E aí, nessa Semana Olímpica, eles fazem uma outra competição, que quem vence essa competição vai para acho que é um congresso que tem, não sei se vai ter também esse ano. Esse congresso sempre é em algum país aí que não é o Brasil, né? Que é fora do Brasil. Aí, ó, quem fez a maratona, desculpa, a Olimpíada ano passado, entra no site também da UBI. Vai lá embaixo. Aí tem aqui, ó, anos anteriores. Eles clicam, acho que é aqui, certificados. Melhor, né? Vai direto. Certificados, aí você escolhe aqui, ó, UBI 2019, coloca que foi um competidor, escreve o seu nome e procura. Deixa eu ver. Deixa eu chutar aqui o Lucas. Aqui vai aparecer um monte de Lucas, né? Peraí, como é teu nome, Lucas? Lucas Barbosa, Barbosa. Leite e Silva. Vamos ver se tem muitos. Ainda tem muitos, meu Deus. Eu vou colocar o nome completo mesmo. Pronto, aí aqui você consegue pegar seu certificado, tá? Baixa ele, guarda, porque, enfim, pode ser que vocês precisem aí em anos seguintes. Aí no certificado vai estar dizendo aí, acho que diz que fase você chegou, quantos pontos você fez. É curioso, Lucas. Aqui, ó. Programação nível 2, no 176, isso aqui é de 6.471 participantes. Tá? Então, tem dizendo aí também, tem as informações de que você conseguiu atingir aí, beleza? Pronto, então depois guardem o certificado de vocês também, que vocês ano passado. Digam mais, gente, e aí, dúvidas? Sugestões? Nada? Estão tranquilos? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, tá? Na próxima sexta, a gente vai selecionar alguns problemas. Eu vou estar selecionando aí durante a semana. Alguns eu vou enviar para vocês,
para vocês já irem tentando com antecipação, e a gente corrige durante o encontro da sexta-feira, tá? Durante a semana também eu vou estar sempre mandando alguma questão lá no grupo, enfim, mandando esses links para vocês irem estudando. E quem não tiver no grupo, é um grupo do Telegram, deixa eu ver se eu consigo o link dele aqui. Entre no grupo, gente, porque eu sei que a maioria usa o WhatsApp, mas é simples, baixem, se não tiver no seu celular, vocês baixam o Telegram e entram aí, clicando nesse link e entram direto no grupo. Aí vocês vão ter acesso a essas questões também, esses links e outras informações. A gente tá online por lá durante a semana toda, tá? Se tiver alguma dúvida também, podem mandar por lá. E é isso. Pronto, Vitor, o certificado, você vai aqui, eu vou mostrar de novo para vocês. Vai no site da UBI e você vai lá no rodapé do site, aqui embaixo tem certificados, ó. Aí você clica e aí você vai preencher aqui com algumas informações sobre você, coloca o ano da UBI que você fez, coloca que você foi competidor, escreve seu nome aqui e acho que as outras coisas ele já vai encontrar. Só o seu nome ele já encontra. Aí você consulta, que vai aparecer você na lista lá, você clica e ele vai baixar o seu certificado, certo? Beleza? Aí entre no grupo, gente, que caso vocês não tiverem o Telegram instalado, vocês baixam o aplicativo, acho que é tranquilo, é bem parecido com o WhatsApp, só que ele tem algumas coisinhas a mais, tá? E dá pra gente mandar questões lá, vocês podem ir respondendo diretamente no aplicativo, se você acerta, ele mostra uma animaçãozinha, é bem legal. E aí eu vou estar sempre mandando alguma coisa para vocês por lá. E essas questões que a gente vai resolver na semana que vem, justamente, eu vou estar postando lá também, para vocês irem tentando. E eu acho que o certificado tem para todo mundo, tá? Todo o certificado, acredito que tem para todo mundo que participou. Mesmo que não tenha passado de fase e tudo mais. Pronto, aí essas questões eu vou estar enviando para vocês irem tentando de casa para a gente dar uma revisada e corrigir na sexta-feira que vem, certo? Dúvidas? Alguém quer falar mais alguma coisa? É isso? Acho que é isso, né? Bom, deixa eu ver quem mais tá por aqui. Gente, obrigada aí pela presença, pela participação aí de vocês pelo chat, pelo áudio também. E vamos praticar, tá? Aí agora é com vocês. Eu vou estar lá também de suporte no grupo, mas depende muito de cada um e da vontade de cada um, de praticar, de buscar, de estudar, né? Como qualquer coisa. Você pode ter ao seu redor aí, sei lá, o Einstein do seu lado, mas se você não for lá e estudar, né, por você, então tem que fazer a sua parte também, certo? Separem um tempinho, se organizem, estudem, tá? Se tiver alguma dúvida aí, precisarem de alguma dica, manda para mim a pergunta, pode ser no grupo, pode ser no privado do grupo também, lá, se me encontrar lá, manda mensagem para mim, e responda as questões que a gente for mandando, que é uma forma de estimular vocês, mas procurem outras por vocês mesmos também, tá? Lembrem aí das dicas que a gente deu aqui e a gente se vê, né? Conversa novamente assim na próxima sexta, mas estaremos sempre online lá no grupo, ok? Baixem o Telegram, quem não tiver ainda lá. Beleza. Então, obrigada e até a próxima. Depois eu compartilho a gravação, tá?